Glória a Deus. Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele levantou-se e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Título do sermão: os teus pecados estão perdoados. Vou ler de novo o versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Glórias a Deus. Imagina a pessoa devendo para o banco, dever para a agiota, dever para parente, dever para alguém, dever no comércio, dever no cartão de crédito. E alguém chegar e dizer: olha, você não tem mais alguma dívida. Acabaram-se as suas dívidas. Não tem mais alguma dívida. Está perdoado. Imagina a pessoa que deve uma quantia exorbitante para o banco e o juro sendo ali de forma exorbitante também, juro sobre juro, e taxa disso, taxa daquilo outro. E as pessoas, às vezes, até tem pessoas que são ricas e que, por causa de algum momento, eles até chegam a se matar, porque não conhecem o Deus que pode solucionar problemas. Então ele fica numa situação difícil. Agora imagina alguém chegar e dizer: sua dívida acabou, sua dívida não existe mais, está pago. É isso que Cristo faz conosco quando nós somos salvos, quando Ele nos alcança, quando Ele nos acha. Porque na verdade nós não achamos Cristo, foi Cristo que nos achou, porque quem estava perdido éramos nós. De maneira que aquele moço, nesse momento que eu vou dar uma introdução aqui rapidamente, observe bem, Cafarnaum foi uma base que Cristo fez no momento do seu ministério. A cidade de Cafarnaum fica ao norte de Israel. E ele fez assim, por um período de tempo, ele fez ali a sua base. E num dado dia, ele voltou novamente para Cafarnaum, ele voltou de novo para Cafarnaum, o texto nos informa assim. E certamente, eu imagino, estou conjecturando, talvez ele não estivesse nesse momento morando lá, ou já morando lá, não sei. Né? Alguns teólogos entendem que não era o momento que ele morava ainda, mas não importa. O que importa é que ele estava voltando para Cafarnaum, e no corrente momento que ele voltava para Cafarnaum, tinha um homem paralítico que tinha amigos que o amavam e que disseram: bom, de novo em Cafarnaum me chama a atenção, porque nós não podemos perder esta oportunidade, porque ele sai pregar para lá e para cá, vai distante, vai longe, e certamente para levarmos o paralítico daqui lá para a Judéia, daqui lá para outras cidades, vai ser difícil descer lá para a Judéia e lá para... Então vamos fazer o seguinte: o mestre está aí de novo, então não podemos perder a oportunidade. Tendo eles colocado o moço num leito, uma espécie de uma maca, eles chegaram, diz o texto, que estava lotada aquela casa, né? E inclusive até na porta, né? Tem pessoas que ficam na porta ali, quando está cheio, vai enchendo, e fica na porta, porque todos queriam ouvir o que ele falava, porque ele estava ali expondo a palavra, pregando a palavra. Se você observar o versículo 2, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra.
De maneira que, então, não havia como eles entrarem. Já estava lotado, cheio, abarrotado. E pelo telhado eles colocaram. Não é que eles pegaram uma corda, subiram no telhado e puxaram o moço para cima. Era costume no Oriente, né? Inclusive eu já vi várias casas assim, que são feitas à beira de uma, a gente chama de barranco, nossa terra, né? Não sei se aqui fala barranco. À beira de um lugar mais baixo, né? Em desnível da rua, alguma coisa assim. Que dava a pessoa por cima descer. Em Lucas 4, você vai ver que eles tiraram um tipo de umas telhas, né? Tiraram ali umas telhas, estou usando aqui o termo mais fácil para entender. E abriram espaço. Alguns historiadores entendem que havia também essa forma de telhado, de cobrir, né? Sempre era um telhado plano, mas ali havia telhados. Eles por cima vieram com um moço paralítico, no lugar onde Jesus estava, né? Não era no cômodo de trás, nem no cômodo da frente, no cômodo onde ele estava, de fato. Abriram o eirado, é aqui mesmo, e desceram o rapaz enfermo ali, um paralítico. De modo que o Senhor disse que, vendo a fé deles, preste bem atenção, você vai entender algo assim profundo nessa noite. Vendo a fé deles todos, né? Dos 4 que levaram o moço, do moço que acreditou que Jesus podia libertá-lo, salvá-lo, resgatá-lo, curá-lo, né, no caso. Então, vamos lá, ele está ali, não vamos perder a oportunidade, que ele veio de novo para cá, então vamos para lá, não vamos perder a oportunidade. Tem muita gente que vem para Cristo, ouve de Cristo, fica conhecendo de Cristo algo e deixa passar a oportunidade. Primeira lição aqui, ó, não deixe passar as oportunidades de estar com Cristo. Na oração, na leitura da palavra, em tudo, não perca a oportunidade de se achegar a Cristo. Muito bem. Aí ele diz aquela frase, que é o título da mensagem, né? Filho, eu só não coloquei o filho no título, né? Filho, perdoado, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Certamente esse moço não entendeu a profundidade, a glória do que Cristo estava apresentando para ele. Certamente ele não compreendeu o que foi dito para ele naquela hora, com a profundidade. Imagina só, Cristo dizendo, os teus pecados estão perdoados, os teus pecados estão cancelados, não tem mais pecado. Só que havia ali pessoas que estavam seguindo para receber bênçãos, e outros para aprender, e outros para criticar. E entre eles estava aqui no versículo 6, os escribas. Os escribas disseram, olha, ele não pode. Eles estavam assentados. Se eles estavam assentados, é porque eles chegaram cedo. Eram daqueles que estavam ali na cola de Jesus. Os escribas, os fariseus, os do contra, os religiosos que eram do contra. Se eles estavam assentados, é porque eles chegaram cedo, ou porque eles tinham o status de ser escribas. Uma das duas pode ser, mas eu ainda fico com a primeira. Chegaram cedo para perseguir mesmo. Pois bem, isso é uma conjectura minha. De modo que quando eles descem o moço, o Senhor diz, os teus pecados estão perdoados, eles o levaram lá porque ele era paralítico. Mas a palavra nos informa que todos nós somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus. E ele fala assim, olha, os teus pecados estão perdoados. Espera aí, disseram os escribas. Isso é blasfêmia. Quem é que pode perdoar pecados senão um que é Deus? Ora, Jesus é Deus e pode perdoar pecados. Então Jesus faz um jogo ali dizendo o seguinte, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito, levanta e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra tem poder de perdoar pecados, eu digo para você, paralítico, levanta, toma o teu leito e vai embora para tua casa. Ele levantou, o mesmo moço que havia descido com tanta dificuldade, descido pelo telhado, Jesus não podia sair, gente, ele é onisciente, Deus, deixa, dá licença, está chegando um moço ali, eu vou lá fora curá-lo, depois eu volto aqui. Ele podia ter feito isso. Não, gente, abre espaço, aqui tem um moço lá fora querendo, abre espaço para que eu faça um milagre aqui. Não, o Senhor Jesus sente tudo, permitiu tudo aquilo, e quando aquele moço, à sua frente, ele diz, os teus pecados estão perdoados. Eu entendo que certamente ele não teve noção do que estava sendo feito naquele momento. Imagina eu e você, nós ouvimos de Jesus isso. Não como aquele moço aquele dia, mas nós ouvimos pela graça do Evangelho. Os teus pecados são perdoados. Quando ouvimos a palavra, ouvimos o Evangelho, nos rendemos a Cristo e dizemos que Ele é nosso Senhor e que nós somos pecadores e que pedimos perdão, nos arrependemos e confessamos que Ele é nosso Senhor, essa frase vem, os teus pecados estão perdoados. Não é talvez perdoados, ou possivelmente, certamente.
totalmente, plenamente. Agora, observe um versículo que eu vou ler aqui, em Romanos 4, versos 7 e 8, diz assim: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Isto acontece com aquele que está em Cristo. Isso acontece com aquele que Cristo diz assim, ó, os teus pecados estão perdoados. Agora observe, os escribas ficaram, não pode ser. E ele pergunta, qual que é mais fácil? Dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Obviamente, naturalmente, o mais fácil é dizer, os teus pecados estão perdoados, porque ninguém está vendo o que está acontecendo. E dizer, levanta e anda, as pessoas vão ver. Então, observe, olha só, a fé deles, perdoar é melhor e mais importante do que a cura física, porque tem pessoas que vão para Cristo por causa de uma cura, mas mais do que a cura física, mais do que um socorro de um emprego, mais do que o socorro de qualquer situação que seja, é a necessidade, é entender, compreender que nós necessitamos de Cristo para nos perdoar nossos pecados. Então Jesus fala algo que, veja bem, falar algo que não podiam ver, no caso perdão, e demonstrando o seu poder por aqueles que eles podiam ver. Cristo fez isso. Olha, eu estou perdoando esse moço. Mas ninguém está vendo. Quem está vendo fisicamente? Ninguém estava vendo. Agora, para que vocês saibam, aqui um testemunho dele dizendo que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados, porque pecado está condicionado à terra. Guarda bem isso. Nenhuma sílaba da palavra está sem sentido. Não podemos ficar inventando, não podemos fazer maquinações, usar de uma mente que seja uma mente brilhante, uma mente bem, como é que fala? Bem, que consegue, fugiu a palavra agora aqui, fugiu a palavra, a mente brilhante, usar para fazer invenções, e começa daqui, inventa dali, complica, né? A palavra está aqui na ponta da língua e não sai, mas é nesse caminho. Então ele diz assim, olha só, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse o paralítico, eu te mando, verso 10, verso 11, toma o teu leito e levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então observe, a coisa mais linda que alguém pode ouvir é os teus pecados estão perdoados. E a única pessoa que pode falar isso não é o padre, não é o pastor, não é ninguém desse. O único que pode falar isso é Deus. E Cristo, sendo Deus, ele pôde dizer para aquele moço. E as pessoas ficaram ali, olha, ele veio aqui para receber um milagre de uma cura, e ele recebeu muito mais do que a cura. Ainda que Cristo não o curasse, o que ele tinha era muito mais do que a cura. Porque o perdão do pecado é muito maior do que qualquer bênção material e física que possa existir. Então nós temos que valorizar o que Cristo fez e vamos explicar um pouquinho mais doravante. Porque, na verdade, havia um costume entre eles ali, os judeus, etc., de fazer assim, se alguém está em pecado, ou se alguém está doente, é porque está em pecado. Alguém pecou. Em João 9, nós temos um exemplo daquele cego de nascença. Jesus passa por ele estava mendigando ali, etc. e tal. Os discípulos olham, mestre, Senhor, quem que pecou? Ele ou os seus pais para que ele nascesse assim, para que ele esteja assim? Aí Cristo diz assim, olha, nem ele nem os seus pais. Isso aconteceu para manifestar a glória de Deus. É aquela história que Jesus cura, etc. Agora, eu quero falar rapidamente aqui sobre uma questão que eu quero levantar com vocês e desenvolver no curso dessa mensagem. Se Jesus perdoou aquele moço, de fato perdoou. Se Jesus perdoou aquela mulher que ia ser apedrejada, lá em João 8, de fato perdoou, né? Vai e não peques mais, né? Não tem mais ninguém que te apedreje, não tem mais ninguém. Vá e não peques mais. Porque uma coisa é você ser um pecador, somos pecadores, e uma coisa é ir, não pecar, segue a sua vida, não peques mais. Mas todos somos pecadores, somos. Agora, vai viver no pecado? Não, vai ficar em Cristo. Veja bem, vai e não peques mais, e ela foi perdoada. Ele não perdoou os discípulos? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Não foi assim? Se ele, observe bem, preste bem atenção. Se Cristo perdoou aquela mulher, perdoou esse rapaz do capítulo 2, se perdoou os discípulos e outras pessoas mais, né, evidente. Zaqueu, por exemplo, Zaqueu, desce aí que nós vamos
tem um jantar hoje, etc. Estou lembrando aqui de cabeça alguns. Enfim, outros tantos. Né? Marta, Maria, o próprio Lázaro, que até ressuscitou. O Gadareno, Marcos 5, a prostituta, etc. Qual que é, então, a necessidade de Cristo ir para a cruz morrer, derramar sangue? Se ele já havia perdoado pecados. Já parou para pensar nisso? Ora, se ele já estava perdoando pecado antes de ir para a cruz, para que ir para a cruz? É uma pergunta que deve ser feita, não deve? É uma pergunta que deve ser desenrolada numa discussão teológica entre irmãos também, por que não, né? Se ele perdoou, e de fato perdoou, para que ir para a cruz morrer? Se já estava perdoando. Você está perdoado. Ué, mas ele é Deus, ele pode perdoar. Se ele é Deus, ele pode perdoar, para que ir para a cruz? Existem alguns mistérios na Bíblia que a melhor resposta de um teólogo, de um mestre, de um humilde mestre, professor, doutor, etc., a melhor resposta, e isso eu aprendi nos meus cursos de teologia, a melhor resposta é: eu não sei. Tem coisas que é assim, eu não sei. Porque se você quiser inventar, você vai acabar fazendo como fala a minha terra, né? Um angu de caroço. Agora, Hebreus, capítulo 9, se não me falha a memória, e o verso 22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. É isso mesmo. Então, essa pergunta, por que Deus não perdoa por que Deus não perdoa se tem que derramar sangue? Já derramou sangue. Porque Deus tinha que derramar sangue e já tinha perdoado. Se Jesus perdoou este homem, a mulher, como falei agora tudo, por que ele tinha que morrer? Não é algo assim, no mínimo, curioso? É no mínimo curioso. Vamos desenrolar isso já. Porque a palavra de Deus está estabelecida por Deus e tem preceitos nela que nós vamos entender, se Ele quiser que nós entendamos, na eternidade. Na eternidade. Algumas pessoas, é de brincadeira, e outras mais arrogantes, dizem: Deus, quando eu chegar lá, Ele vai ter que me esclarecer. Ele vai ter. Vai ter o quê, rapaz? Até porque você vai ver o Rei da Glória, você vai ver o Todo-Poderoso, você vai. Se Ele quiser, gente, agora senta todo mundo aqui, eu vou explicar. Está vendo aquilo lá? Você pregou assim, vocês pegaram tudo errado, gente. Era isso que eu estava dizendo. Ou vocês inventaram muito aqui, vocês foram muito, né? Isso faz parte nós entendemos a palavra. Agora observe. Existem 4 teorias que foram levantadas nos séculos passados, no segundo século e tal. Eu quero rapidamente discorrer sobre esses 4 teorias, né? E uma delas, claro, eu vou falar aqui, depois eu explico direitinho. Primeira teoria era a teoria do resgate. Por que Cristo tinha que ir para a cruz? Primeiro, que é o que eu falei agora há pouco, que sem derramamento de sangue não há remissão. Quem estabeleceu isso foi o Senhor, quando nos deu a lei, etc. e tal. E determinou que sem os derramar do sangue não haveria resgate, remissão. Então precisava fazer isto. E quando o povo sai do Egito, o cordeiro é morto, tipificando o cordeiro que seria morto, que é Cristo Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já vamos chegar lá já. Então uma das teorias era do resgate, a teoria do resgate. Jesus, em resgate de muitos, ele tinha que morrer. Essa teoria foi sustentada por Orígenes, eu já falei de Orígenes aqui em algumas mensagens, na ocasião da patrística, do 2º século em diante, até o 8º século, e Orígenes, ele tinha essa teologia aqui, né? Ele era um teólogo de Alexandria, no 2º século, e o resgate era que havia ali uma necessidade de se pagar, né? Tinha uma outra variação também de se pagar o preço devido a Satanás. É uma variação na teoria chamada Christus Victor, ou Cristo Vitorioso, né? Que surgiu em 1930. Mas a ideia era esta: tem que ser pago para Satanás. Então ele tinha que. O resgate era porque ele devia para Satanás, os homens deviam. Então era uma coisa meio estranha. Né? Essa teoria é bem estranha. Como assim dever? A dificuldade fica em dever, está devendo para Satanás. Né? Então, outra teoria é da substituição. Né? Substituição ou a substituição vicária, da substituição penal ou vicária, que Calvino desenvolveu, né? Um teólogo francês. E essa é uma teoria que não posso chamar de teoria, mas assim de doutrina, né?
porque Cristo morreu em nosso lugar. É o Cordeiro de Deus que, tipificado lá na morte do Cordeiro, quando Abraão foi matar o seu filho Isaque, que sacrifício ao Senhor, aqui o Cordeiro. O Cordeiro está aqui para estar no lugar dele. Não é ele que vai morrer, é o Cordeiro. Então é isso, para morrer no nosso lugar, o Cordeiro. Então uma outra que é a teoria do exemplo, né? E na teoria do exemplo, Deus vai prover um exemplo de como devemos confiar em Deus, mesmo que morramos. É uma teoria. Não, Deus deixou isso aí para vocês acreditarem que ele precisa morrer, porque mesmo que você morra, Deus é contigo e tal, etc. Com a sua igreja. E a teoria da satisfação, visto que, como a teoria era como a precursora da substituição penal, que Anselmo de Cantuária também defendeu, né, e que a justiça de Deus não faria vistas grossas. Por causa disso, por causa do pecado, vai ter que ser satisfeito a ira e vai ter que matar e vai morrer alguém. Então, isso faz sentido porque Cristo morreu e a ira de Deus contra o pecado foi sobre ele na cruz e ele foi substituído. Então, aqui, essa teoria da substituição é o que a palavra nos dá base, gloriosa base. Então, com isso em mente, veja bem, ele foi atrás de um milagre, atrás de uma cura, atrás de um socorro. 4 pessoas o colocaram lá, aquela dificuldade. O que ele fez? Os teus pecados estão perdoados. O melhor Jesus deu para ele, o perdão dos pecados. Em Romanos 5, verso 12, nós sabemos o que a palavra nos informa. Eu vou ler vou ler nessa versão aqui. Romanos 5, eu sempre cito de memória, mas eu vou ler aqui nessa versão que eu estou com ela hoje aqui. Romanos 5. E o versículo 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. De maneira que se todos pecaram e estão mortos em pecados, havia necessidade de Cristo morrer, porque sem sangue não há remissão. Deus estabeleceu que a remissão viria por causa do sangue. Só que o sangue de qualquer um que seja não é sangue puro, mas sangue para remir de fato, de verdade, conforme em Hebreus, se você ler o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 7, você vai ver o que Cristo fez, o que Cristo está fazendo, por causa do seu sangue, da obra que ele fez. Em Coríntios 15, 45, 1 Coríntios, nos informa a palavra que Adão, o primeiro Adão, é a alma vivente, e o último Adão, que é Cristo, é espírito vivificante. Então era necessário que ele morresse para entrar em substituição por causa dos eleitos, os pecadores, e para que fosse ele o espírito vivificante daqueles que Deus escolheu de antemão, desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. E uma outra boa razão que eu quero ler também, está em Filipenses 2, também eu cito sempre aqui, Filipenses capítulo 2, e o versículo 5, que diz assim, a partir do versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai, e todo o joelho vai se dobrar, porque ele fez isso, ele veio, deixou a sua glória, ele veio até a cruz, ele foi obediente, se fez homem, humano, 100% Deus, 100% homem, e foi obediente até a morte e morte de cruz, mas Deus o exaltou de forma sobremaneira, soberanamente, e lhe deu um nome que ninguém tem, o nome que é sobre todo nome, e ao nome dele, de Cristo Jesus, todos vão se dobrar, naquele, nós já dobramos aqui, adoramos ele todo o tempo, mas naquele grande dia, Fábio Porchat, Porta dos Fundos, ou qualquer outro doido que tenha por aí, eles vão ter que saber que Jesus é o Senhor. Uns vão dizer, realmente, ele é Deus, mas nós vamos dizer, ele é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Essa é a diferença. Eles vão dizer,
Está vendo? Aquele no trono, ele é Deus. Todos vão se curvar, dobra. A igreja vai estar dobrando, louvando, adorando, exaltando. Nós fazemos isso aqui todo dia, toda hora. Né? Pelo menos deveriam os crentes dobrar o seu joelho e adorar. Eu imagino que sim. Imagino que pelo menos uma vez no dia, no mínimo, o cristão dobra o seu joelho e adora ao Senhor. Né? Não que tem que ser necessariamente de joelho, mas é uma forma de eu dizer para vocês aqui. Agora observe. Enquanto todos vão ter que dizer, ele é Deus, nós vamos dizer, ele é o nosso Deus. Aleluia. Agora observe. Eu quero ler um versículo aqui, ou dois, em João 13, verso 31. Quando Cristo, né, na última... eu quero dizer uma coisa aqui, é última Páscoa, não foi a última ceia. Né? As pessoas têm o costume de dizer a última ceia. Não, foi a primeira ceia, porque ali ele estabeleceu a nova aliança. Então agora não é mais Páscoa, agora vai ser a ceia. Correto? Então não é a última ceia, é a última Páscoa. E só para vocês entenderem, olha, como que Cristo celebrou a Páscoa, estabeleceu a ceia, e no dia seguinte era o dia da preparação, e quando ele morreu na cruz, às 3 da tarde, ele foi crucificado às 9 da manhã, e morreu às 15 horas, às 3 da tarde, 6 horas crucificado, portanto 6 horas, 6, número 6 é o número do homem, não sei se o dia foi criado, etc. Como que ele já tinha participado junto com seus discípulos, sendo que ainda, até naquele momento que os fariseus não quiseram entrar lá com Pilatos para não se contaminarem, porque eles iam estar num lugar contaminado, de gentios, etc., e não poderiam participar da Páscoa. Como é que pode? É que tinha, eu não vou dar todos os detalhezinhos agora, porque o tempo não permite, tá? Outro dia eu falo com mais detalhes. Mas é que havia entre eles, aqueles, por exemplo, da Galiléia, do norte, eles marcavam o dia do amanhecer, de um dia até o outro, amanhecer. E os da Judéia, do sul ali, era do entardecer de um até o outro. Então, para uns, seria da quinta-feira, do amanhecer de uma quinta até a outra, seria a celebração. E para outros, do entardecer de um dia para o outro. Essa é a razão pelo qual foi feito isso. O Senhor Jesus celebrou a ceia antes, porque havia esse costume. Outro dia eu explico com mais detalhes. Vai lá comigo para João 13. Se você já foi, parabéns, que eu não achei ainda. Eu acho que na minha Bíblia não tem João. Ah, tem. João 13 e o verso 31. Olha só, quando Jesus participou da última ceia, da última Páscoa, que é a primeira ceia, fica na mente da gente, né? Ele lava os pés dos discípulos, dá um exemplo de humildade. Ele pega um bocado de pão, entrega para Judas. O cenário estava ali. A agenda de Deus, não é a agenda da ONU, nem a agenda, será de quem tanto? A agenda que segue é a agenda de Deus. Põe na sua cabeça isso. Ninguém é mais do que Deus e ninguém determina nada se Deus não determinar. Ninguém manda, ninguém fica mais rico, mais pobre, nenhuma nação, nenhum país, ninguém tem autoridade se Deus não lhe conceder. Há passo que ele pode conceder ou tirar. Daniel, usado pelo Senhor, diz, esse Deus é o que estabelece reinos, é o que faz com que o reino venha ao pó. Esse é o Deus. Esse é o Deus. Há um Deus no céu. Este Deus que está com tudo, a história na mão. A sua história está na mão de Deus. A minha história, a sua história está na mão de Deus. Portanto, em qualquer momento das nossas vidas, vamos louvar e adorar o Senhor. Em todo tempo, louvar a Deus. Deixa eu voltar aqui. João 13. Então o Senhor Jesus entrega o bocado de pão para Judas, e Judas sai, e o Senhor fala para ele, o que tem que fazer, faz rápido, faz depressa, ele sai. Os discípulos não ficaram muito entendidos daquilo, não ficou muito claro para eles. E o verso 31 diz assim, 13, 31 e o 32. Quando ele saiu, no caso Judas, Jesus disse, agora foi glorificado o Filho do Homem, presta bem atenção, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E glorificá-lo-á imediatamente. Deixa eu parar aqui. Lembra que eu falei agora há pouco? Para que todo joelho se dobre e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele não deixou a sua glória, não veio para a terra, não se fez homem, foi obediente até a morte de cruz, e sofreu o que sofreu, e aqui está sendo glorificado, porque daqui para frente era o Calvário. Ele foi para o Getsemane com os discípulos, foi capturado, levado para a presença de Anás, Caifás, Pôncio Pilatos, Herodes, Pôncio Pilatos, crucificação, morte e ressurreição.
né? Crucificação, morte, sepultamento dele e depois ressurreição após 3 dias. Isso aqui estava na agenda. Para quê? Para que ele pudesse falar a mesma frase que falou para aquele moço: os teus pecados estão perdoados. A minha iniquidade foi perdoada. Bem-aventurado é o homem a quem Deus não imputa, não coloca essa iniquidade. Observe. João capítulo 1, verso 29. Evangelho. João capítulo 1, versículo 29. Olha só o que diz a Sagrada Escritura. Olha bem. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui está, nesse versículo, todo o sistema sacrificial da antiga aliança. Compactado nessa frase, nesse versículo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra que eu falei agora há pouco, né? Que eles celebravam a Páscoa? Então tinha uma turma que era um dia e outro no outro. Os fariseus, galileus e algumas províncias do norte, do nascer do sol até o outro nascer do sol. Os saduceus, os de Jerusalém e algumas províncias ao sul, do pôr do sol ao outro pôr do sol. Por isso Jesus participou na mente de... Mas como é que foi? É porque era assim, foi antes. De maneira que, observe, quando havia a Páscoa, ia sacrificar os cordeiros, porque fala cordeiro, mas era um cordeiro por família, ou para 2 famílias, se ela fosse pequena. Era a ordem que temos lá em Êxodo 12. A partir do versículo 12, vai para o capítulo 12 e tal. Então, observe, eram mais ou menos 250 mil cordeiros abatidos. Mas não é só matar, não é que nem mata no matadouro, né? Que mata aquela injeçãozinha na cabeça, lá na nuca, sei lá, e morre. Não é assim. Tem toda o aparato e as características e as indumentárias que o sacerdote, e o sumo sacerdote, e os levitas ao redor ajudando. Eles tinham que ver como é que era, como é que não estava, né? No 10º dia começava ali, no mês de Nissan, março e abril, aí separava já no 10º dia o cordeiro para que no 14º dia, no dia 14, o sacrificasse. Então tinha todo um trabalho. Então eu fazia metade num dia e a outra metade no outro dia. Isso até ajudou eles, metade num dia e metade no outro dia. Então todo o sistema sacrificial da antiga aliança, milhares de cordeiros, todos os anos. Mas a palavra nos informa que sangue de bode, sangue de cordeiro, sangue de bezerro, não pode, ele não tira o pecado como Cristo faz. E Cristo foi ali como o quê? O cordeiro, vicário, que vai em nosso lugar. Presta bem atenção, que esse é um ponto importantíssimo desta mensagem, nessa noite. Em Marcos 15, verso 24, vai lá comigo. Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15, versículo 4. Olha só. 24, perdão. Marcos 15 e o verso 24. Olha o que diz a palavra. Glórias a Deus. Deixa eu só achar aqui. Marcos 15, 24 diz assim: então o crucificaram. Eu quero ficar só com essa primeira parte aqui. Então o crucificaram. Ali estava o Cordeiro de Deus, substituto da minha e da sua vida. Substituto daquele que é eleito de Deus no Calvário. Aquele que antes disse: os teus pecados estão perdoados. E ainda foi à cruz pelo pecado de muitos. Pelo pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que não é do mundo desse sistema, porque se fosse assim, ninguém ia para o inferno, porque seria o universalismo. Do mundo, entenda, eleitos. Presta bem atenção. Ele sofreu
levou chibatadas, foi surrado, coroa de espinho, o rosto arrebentado de tapas, socos e cuspe. Sua fronte sangrava e havia sangue coagulado, preto, que o sangue não fica vermelhinho igual nos filmes, não. Eu trabalhei em hospital, trabalhei em pronto-socorro, sei do que eu estou falando. O sangue fica preto, fica grudado, fica horrível. A pessoa chegava machucada, cabeça rachada assim, preto. Quem via assim assustava. A gente estava acostumado, e limpava com água oxigenada, ficava limpinho, belezinho, costurava e ia embora em paz. Mas ali não, ele estava machucado. Apanhou muito o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, em Lucas 23, 24, eu quero que você observe esse versículo. Vai lá comigo. Lucas 23, o verso 24. Presta bem atenção. Lucas 23 e o verso 24. Perdão, 34. Verso 34. Olha bem o que diz o versículo 34. Eu vou ler o 33 e o 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele e lançaram sorte. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por que ele disse aquilo? Observe bem. É o exemplo de nós perdoarmos, ainda que não estejam... Porque ser cristão é isso, é imitar Cristo. A gente quer chamar no soco, né? Não fala minha terra. Chama no jiu-jitsu. Junta no kimono, se tiver de kimono, né? Se não tiver, vai no braço mesmo. Puxa, não pisa no meu pé, que você sabe que meu pé dói, tem calo. É aquela história. Mas Cristo deu um exemplo aqui de abnegação. E não podemos ser menos do que isso. Não como Deus, como Ele é, claro, mas nesse caminho dele. Falei em kimono, em jiu-jitsu, lembrei quando eu treinava, um dos meus mestres falou para mim assim: olha, o faixa branca tem que lutar com o faixa preta de igual para igual. Mas como assim? Não tem como. Não vai ter como, porque o faixa preta sabe muito mais. Né? Mas ele vai ter que dar trabalho, porque é o caminho que ele vai seguir para ser um faixa preta. Se ele não aguentar tomar um aperto é quando o golpe vai na garganta, ali estrangula, você fica ali, apaga, chega a desmaiar. Só quem fez jiu-jitsu sabe disso. Então, quando você está ali, ralando naquele kimono, naquele tatame, aí o faixa preta vai te pegar, porque ele tem experiência, ele tem habilidade, tem, enfim. Mas você vai ter que, a gente chama de rola, vai rolar com ele, e ele vai ter que ter dificuldade para te pegar. Ele vai te pegar, mas com dificuldade, porque você está seguindo o caminho. Eu lembro sempre de Cristo, quando eu pego esse exemplo. É no caminho de Cristo, então não tem moleza, gente. Você quer ser um imitador de Cristo, um cristão é imitador de Cristo. Hoje tem coaching, hoje tem gente que faz, enfim, tanta coisa. E as pessoas ficam em cima de alguma coisa que não sofram e não venham a sofrer. Mas ser cristão, em outras palavras, é também um sinônimo de sofrimento. E o apóstolo Paulo nos informa que Paulo não estava pronto só a viver em Cristo assim, mas também a sofrer, a padecer pelo nome de Cristo. Agora observe. Ele diz assim: Pai, perdoa-lhes o pecado. Então acabou. Eles não sabem o que fazem. Não era necessariamente os soldados ali. Eu preciso ler mais um versículo aqui. E já volto nessa questão aqui. Atos 3. Vai lá comigo rapidamente. Atos 3. Pai, perdoa os pecados, eles não sabem o que faz. Fica com isso na mente por enquanto. Atos 3, verso 15 até o verso 19. Versículo. Eu tenho mania de falar verso, mas... 3 de 15 a 19. Olha só o que diz. De Sarte. Mataste o autor da vida, a quem Deus... Pedro aqui pregando, né? Anunciando, né? Ao 14. Vós, porém, negaste o santo e justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Falando para a nação, né? De maneira que mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Do que nós somos testemunhas, pela fé em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis, da cura daquele coxo, né? Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde, perfeita na presença de todos vós. Agora, irmãos, eu sei o que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que
a presença do Senhor venha tempo de refrigério e que envie ele Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os seus pecados. Vocês viram o coxo que foi curado, o milagre da cura, um homem que ficava ali à porta do templo, a porta chamada Formosa, agora ele foi curado. E ele não ficou pregando, agora eu vou curar todo mundo aqui, não. Ele falou assim, arrependei-vos, porque a cura é importante, mas o milagre, o perdão é maior e melhor, porque o perdão vai extravasar além daqui. Presta bem atenção. E vocês fizeram por ignorância, verso 17. Está falando das autoridades, olha aqui, ó, do povo. E agora, irmãos, eu sei que o fizeram por ignorância, como também as vossas autoridades. Aí o Senhor fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Cristo está falando de algo muito maior, transcendente, profundo, alto e profundo naquele momento. Nós sabemos sim, estão matando alguém que foi condenado, porque os romanos, alguém que quer tomar o lugar do rei, do imperador. Para os judeus, alguém que se diz Deus, maior que Deus, que já viu até Abraão, um homem que não tem nem 50 anos. Mas ele está dizendo, vocês não sabem o que estão fazendo, porque havia um plano de Deus ali. Observe, observe bastante agora, atenção. Mateus 5. Agora eu preciso de toda a sua atenção. Mateus capítulo 5, verso 23 e versículo 24. Mateus 5, 23 e 24. Presta atenção. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, aqui Jesus está pregando o Sermão no Monte, Mateus 5, 6 e 7. Presta bem atenção. Se, pois, ao trazeres a oferta, ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha bem, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Prestou atenção? Olha bem. Se teu irmão, se você tem uma oferta, e você chega com essa oferta, e lembra que o teu irmão tem alguma coisa contra você, não é que você tem contra ele, é que o teu irmão tem contra você. Presta atenção, a matemática de Deus é diferente, viu, irmãos? Presta atenção. Eu não fiz nada para ele, é ele que tem que pedir perdão. Não. No cristianismo é diferente. Ou é cristão, ou é meia boca. Se ele tem alguma coisa contra mim, eu vou ter que ir até ele? Mas foi ele que me ofendeu, você vai lá. Mas foi a esposa que começou, pede perdão para ela. Mas pede perdão para ele. Mas ele que fez. Você leu comigo aqui? Você acompanhou a leitura aí? Se você tem uma oferta e vai até o altar, e você lembra que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta. Nem oferte. Deixa ele do canto. Vai lá, resolve com ele primeiro, porque o perdão é maior do que a oferta também. O perdão é maior do que você fazer coisas que pessoas fazem e mostram, todo mundo vê. Mas isso é o que todo mundo vê. Como Cristo fez ali, uma cura que todos puderam ver. Mas o perdão que todos não viram, Cristo, Deus, o Senhor, viu. Ele fez. E de fato, aquele homem está salvo. Que Cristo perdoa e salva de verdade. Então, as pessoas não estão vendo o seu perdão, ou o seu ódio, o seu mal com alguém. Vai lá e conserta com ele. Porque a oferta todos podem ver. Olha, né? Olha o tamanho da minha oferta, olha quanta coisa eu fiz. E não tem hoje uma pessoa assim? Vai no monte, tira foto, faz selfie, vai dar comida para o pobre, tira selfie. Meu Deus, já ganhou o seu galardão aqui, querido. Não saiba a sua mão direita o que fez a esquerda, né? Eu estou doando, não sei o quê. Você divulgar um trabalho da igreja, de evangelismo, é uma coisa. Há pessoas que são, posso falar uma expressão chata aqui de falar? São boca aberta. Na minha terra chama de boca aberta. Para que fazer isso? Faça para o Senhor ou quer fazer para alguém ver? Bom, então deixa a oferta, acerta com o seu irmão. Depois de ter acertado com o seu irmão, vai e faz a oferta. Correto? Mas que pregação é essa? Você foi para lá, veio para cá, foi para lá, veio para cá. Presta bem atenção, leia comigo agora Efésios. Capítulo 5. Presta atenção, já que você vai entender todo o fio da meada.
Eu tenho certeza que quando o pastor Cleilson ouvir essa mensagem aqui no canal, ele vai, matei a charada. Mateus 5, Efésios 5 e o verso 2. Eu vou ler 1 e o 2, mas é o verso 2 que eu estou querendo. Efésios, capítulo 5, verso 1 e verso 2. Olha, presta atenção. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Né? Já corrobora aquilo que eu tenho falado o tempo todo aqui, né? Imitar a Deus. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vem comigo agora aqui. E se entregou em sacrifício a Deus em aroma suave. Cristo não estava sendo ofertado ali? Não está sendo uma oferta de amor? Ele não é o Cordeiro de Deus que é sacrificado? Ele não é aquele que disse em João 10, verso 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. Eu sempre falo, né, que a ovelha entrava e morria, não saia mais, agora vai entrar e vai sair, porque ele vai morrer no lugar e vai ressuscitar o terceiro dia, e com o poder de nos levantar da morte também, do pecado, enfim, da morte do pecado. Se eu tenho uma oferta, eu tenho que acertar com o meu irmão, antes de ofertar, Cristo é a oferta perfeita. E se Cristo é a oferta perfeita, ele disse, Pai, perdoa os seus pecados. Eu não tenho nada contra eles têm contra mim. Vocês estão entendendo? Eu não tenho nada contra eles. João 1, verso 11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Cristo também nos informa na sua palavra que ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Lá em Hebreus nos informa isso. De maneira que, se ele é a oferta perfeita, ele está apresentando uma oferta. Vou ler de novo. E andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Se é uma oferta perfeita, é um cordeiro perfeito, é o cordeiro que tira o pecado, Pai, perdoa-los os pecados, porque eles não sabem o que fazem. Presta atenção. Feito isso, eu quero que você leia comigo 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso 18. 2 Coríntios, capítulo 5. Já vai fechar todo esse novelo aí, você vai entender bem. 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 18. Olha bem. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Para saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Lembra da oferta? Se tem uma oferta, vai lá, acerta com o sermão primeiro, depois vence a oferta. Essa oferta aqui. Cristo fez o quê? Estava ali reconciliando o homem que o ofendeu com os seus pecados, o pecador, eu, você, os perdidos, que Cristo só elegeu e desde antemão predestinou e elegeu, de maneira que ali, eu nunca ouvi ninguém falar isso. Eu nunca ouvi e nem li. Eu dou glórias a Deus por dar, não é uma nova revelação, é entendimento do que está na palavra. Eu nunca li e nunca ouvi alguém falar isso. A oferta é Cristo, e Cristo falou, se tem uma oferta, vai antes de subir para o altar, e o altar de sacrifício lá do templo, que eu sempre falo aqui, entra pela porta do templo, aí tem o altar de sacrifício, tem a pia, tem a porta do lugar santo, né? À direita tem a mesa dos pães, o candelabro, o altar de incenso, dentro do santo dos santos tem a arca da aliança, com o tampo ali, que é a propiciação, etc. Ele é, lá na cruz, é o tipo daquele altar que o sacrifício acontecia lá no templo, lá no tabernáculo e depois no templo. Aquela cruz tipifica aquilo, aquela cruz para Cristo é o altar. A oferta estava ali apresentada. Pai, perdoa os seus pecados, porque perdoa-lhes. A sua ignorância, eles não sabem o que fazem. Aí Pedro fala, olha, eles, por ignorância e tal, mas tem que arrepender. Tem que arrepender. E ele agora faz o quê? Primeiro reconcilia com teus irmãos, com teu irmão. Ele está fazendo o quê? Vou ler de novo aqui 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo,
por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Agora nos concede termos a palavra da reconciliação. Nós pegamos o perdido pecador, e ele vai ouvir o evangelho, o Espírito Santo vai agir nele, e ele vai ser reconciliado com Deus. É reconciliação. Então o sacrifício que Cristo fez, reconcilia com o teu irmão. Aconteceu isso. Seus irmãos judeus, seus irmãos, o povo todo que vai chegar a ele. João 1, verso 11. Veio para o que era seu. Mas os seus, aí vai falar a etnia, judeus, não receberam. Mas os seus, a quem ele recebeu, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Se são filhos de Deus, são logo irmãos de Jesus. Então nos deu o poder de ser reconciliados. Isso aqui para resgate. Isso aqui para remissão. Expiação, perdão, que é quitação. E agora, para nós concluirmos aqui. A obra na cruz é uma obra perfeita. Efésios 1, do verso 3 ao verso 7. Eu vou ler mais alguns versículos e vamos encerrar. Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7. Diz assim a Sagrada Escritura. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, que é Cristo, que estava lá no altar sendo oferecido, que nos se ofereceu a si mesmo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A maior riqueza da graça de Deus não é a riqueza financeira, não é a riqueza de dinheiro, que Deus pode dar segundo a sua vontade, mas a riqueza maior é a riqueza da benignidade, da graça, do socorro, do perdão, de ouvir de Cristo o que aquele moço ouviu. Os teus pecados estão perdoados. Agora observe, Efésios 4, 32. Um versículo antes do que eu li agora há pouco, né? Do 5, 1 e 2. Agora 4, 32 diz assim. Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deus em Cristo vos perdoou. Ah, eu sou perdoado porque eu sou bonzinho, porque não, você foi perdoado em Cristo, que fez na cruz a obra, e os méritos são de Cristo. Todo o mérito é de Cristo. Os dois que foram crucificados com ele estavam zombando. Num dado momento, um foi salvo. Num dado momento, por Deus agir nele, os dois estavam mortos em ofensa e pecado. Um foi ressuscitado naquele momento. Ele foi ressuscitado antes de morrer. Assim acontece conosco. Quando ouvimos o Evangelho, quando recebemos Cristo, quando somos salvos por Cristo. De maneira que aquele moço olhou para o Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Tu vai estar comigo lá hoje. A obra que ele faz na cruz do Calvário é uma obra perfeita. Em João 1, verso 9, 1 João, vai lá comigo. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz a Sagrada Escritura. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele perdoa o pecado e purifica da injustiça. Ouça bem o que eu vou ler agora. Vou citar agora. Mateus 28, 18. Jesus ressuscitado disse para os discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Toda a autoridade. Vocês lembram que eu falei agora há pouco? Para que vocês saibam que o Filho do Homem, lá no caso de Marcos 2, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados. Eu citei que perdão está relacionado à terra. Perdão dos homens, dos seres humanos. Ah, depois que morre vai para o céu. Não, é aqui. Ah, mas depois que eu faço uma novena. Não, é aqui. É aqui.
Aí, para que você saiba que eu tenho poder sobre a terra, ele perdoa pecados, toma o teu leite e anda. Assim foi. Aí ele volta e diz, agora eu tenho poder no céu e na terra, toda a autoridade, que já tinha agora com glória e poder, conforme citamos agora há pouco em Filipenses 2,5, que toda língua vai dobrar, o joelho vai dobrar e toda língua vai confessar. Todo poder nos céus e na terra é me dado. Toda a autoridade. Aí nos manda pregar, anunciar o evangelho e proclamar, e com esse ministério da reconciliação. Então Cristo morreu por nossos pecados. E aqui nós lemos que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Romanos 4 e o verso 25. Olha comigo. Romanos 4 e o verso 25 diz assim a palavra: o qual foi entregue por nossa causa. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Ele perdoa os pecados e lava, limpa, purifica de toda injustiça. Por que Cristo tinha que morrer? Aí tem uma teoria, ele tinha que morrer porque ele, morrendo, ele perdoaria os pecados de todos os eleitos e ressuscitaria para a justificação. Ele morreu por causa das nossas transgressões, 25, e ressuscitou para a nossa justificação, segundo aos Coríntios 5,15. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 15, diz: e ele morreu por nós, e ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Morreu, foi entregue para os nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e limpar, lavar de toda a injustiça. Ele morreu para a nossa condição total, porque ele é uma oferta, um sacrifício perfeito, que podia dizer, os teus pecados estão perdoados, mesmo não tendo ido para a cruz ainda, mas estou a caminho da cruz. Não vou fugir da cruz, não vou negligenciar a cruz. Estava indo para a cruz. Lembra de João 13, 31, 32? Agora foi glorificado o Filho do Homem. Agora também estou glorificando, porque agora está consumando aqui tudo, até o momento que ele disse, está consumado de fato. A última questão. Salmo 130, verso 3 e verso 4. Salmo 130, verso 3 e versículo 4. Observe bem, guarda no coração o que diz. Escuta, Senhor, verso 3 e 4, perdão. Se observares, Senhor, as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Olha que Deus maravilhoso nós servimos, irmãos. Contigo, Deus, está o perdão, para que nós temamos o Senhor. Ele nos perdoa. Aí eu venho olhar para a minha vida, minha miséria. Lembra daquela situação que eu falei? Que o homem que tivesse uma dívida com o banco, com a agiota, com cartão de crédito, não tem como pagar, alguém chegasse e está pago. Assim Cristo fez conosco a relação dos nossos pecados, que é muito pior do que a relação financeira de banco, etc. Ele nos perdoa para que o temamos. Senhor, tu não me perdoou iniquidades, adultério, fornicação, bebedeira, imundícia, macumba, sei lá quanta coisa. O ser humano mais digno que tem, se ele não tiver Cristo, ele vai para o inferno porque ele é pecador. Se não confessar a Cristo. Agora o Senhor nos perdoa para que te temamos, Senhor. Êxodo 20, de 18 a 20. Êxodo 20. Olha bem, de 18 a 20. Olha o que diz. Êxodo 20, de 18 a 20. Olha só. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta, e o monte fumegava. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim
de que não pequeis. Ele nos perdoa para que o temamos. Aqui ele põe temor em nós, para que não pequemos. Que glória a esse Deus que nós servimos. Louvores a Ele, louvores à eternidade da sua graça, da sua glória, do seu poder, de eternidade a eternidade. Não buscamos a Deus por aquilo que Ele possa nos dar, mas por aquilo que Ele já nos fez e adoramos a Ele. Só estamos aqui por causa dEle. É para a honra dEle, glória dEle, louvor dEle. E toda língua vai confessar, e nós confessamos, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, que no sacrifício vivo, santo, puro, imaculado, foi lá, e o homem tem alguma coisa, acerta então, pede perdão, ou melhor, Jesus não tinha que pedir perdão, evidentemente, mas ele acerta, vocês me devem, então, vamos acertar aqui agora, e reconcilia, porque é uma oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, realmente poderosa diante do Senhor, é o sacrifício. Agora eu quero que você volte comigo para o livro de Marcos, e aqui eu encerro meu sermão. Qual é a frase que você já ouviu que te fez brilhar os olhos? Talvez, eu te amo da esposa, ou daquela moça, daquele rapaz, você tanto que, aí quando você está, eu também te amo. Ou então, alguma coisa, enfim, mas a melhor frase que nosso coração ouviu é esta: os teus pecados estão perdoados. O Evangelho nos declara isso. O Evangelho nos declara esta frase: os teus pecados estão perdoados. E essa palavra teus é a segunda pessoa no singular. Teus pecados estão perdoados. Quando fala assim, a terceira no plural. Mas vou lavar o seu carro. Você pode usar. Mas Deus é aqui, ó, você no particular. O homem é salvo independente do outro. É salvo por Cristo. Agora leia comigo Marcos 2, verso 12. Então ele se levantou e no mesmo instante tomaram o leito. Retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jamais vimos um Deus Todo-Poderoso, que perdoa os pecados, que cura a enfermidade, que nos recebe nele, que na cruz, o sacrifício indo para a cruz, ele reconcilia com aqueles que têm algo com ele. Não é que ele tinha com alguém, porque ele não tinha pecado e não tem, nunca teve, e nunca terá. Mas ele perdoa e demonstra isso lá no Gólgota. Hoje mesmo estarás comigo. Aí a frase encerra. E todos glorificaram a Deus, dizendo: nunca nós vimos isso. O homem quer ver muita coisa, mas nós nunca vimos um Deus que perdoa como o nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.